Muito bem-vindos, turma, à disciplina História do Pensamento Econômico 1, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa segunda videoaula, após a primeira, que se dedicou à apresentação do conteúdo, do método e do sistema de avaliação da disciplina. Agora, vamos entrar no conteúdo dela, discorrendo sobre o pensamento econômico na antiguidade, que compõe a nossa segunda videoaula. Então, esse é o tema, pensamento econômico na antiguidade. Vamos falar o que havia de reflexão econômica nessa época antiga e por que se pode falar em pensamento econômico mesmo numa época tão remota, tão antiga. Portanto, para justificar a noção de pensamento econômico mesmo na antiguidade, vamos falar um pouco de metodologia científica e do conceito de racionalidade. Podemos aceitar a tese de economistas marxistas de que a economia como ciência surge apenas com o capitalismo. Mas não vamos aceitar a tese de que não havia nenhum tipo de pensamento econômico antes dessa época. Me refiro ao século XVIII, com o aparecimento do grande economista Adam Smith, com a sua obra A Riqueza das Nações, e muitas vezes se considera Smith como sendo o pai da economia. Ora, será que isso significa que não havia nenhuma reflexão econômica antes do século XVIII? Sem dúvida, eu aceito que o século XVIII marca uma fase, digamos assim, científica da reflexão econômica. E o século XVIII também assiste ao aparecimento do capitalismo industrial, de uma fase mais madura e mais consolidada do sistema capitalista, que começou no começo da Idade Moderna, foi evoluindo na forma de capitalismo comercial, e nessa época se assiste à transição do capitalismo na sua modalidade comercial para o capitalismo industrial. E, de fato, a economia como ciência surge nessa época. A questão é, só é possível pensar na economia como ciência numa reflexão do capitalismo? Não haveria pensamento econômico antes dessa época? É esse tema, essa questão que eu desejo aprofundar no começo desta videoaula. Vamos pensar na ciência. A ciência tem ramos do conhecimento, tem disciplinas da ciência, ou ciências particulares, e cada qual elege um objeto de estudo. Cada qual se preocupa em estudar determinado fenômeno da natureza, determinado aspecto da realidade. Então, a física estuda a matéria, a química estuda as reações, a biologia estuda a vida animal e vegetal, a mineralogia estuda a formação das rochas na crosta terrestre e assim por diante. Então, cada ciência tem seu objeto de estudo. Em particular, temos as ciências sociais e a economia com um objeto delimitado. E aí há uma ampla discussão de qual é o objeto de estudo da economia. São os indivíduos maximizadores de riqueza, são os indivíduos que fazem alocação racional, eficiente. Então a economia vai delimitando, à medida que a ciência vai amadurecendo, ela aprende a delimitar e ela precisa, a descrição do seu objeto de estudo. Então, cada ciência elege um campo de estudo. A partir da identificação do objeto, ela examina as propriedades desse objeto, testa empiricamente, ela registra regularidades nos fenômenos associados a esse objeto e procura explicar a sucessão desses fenômenos, os acontecimentos observados, com base em leis científicas. Então, a ideia de toda a ciência é conferir aos fatos observados certa racionalidade. Então, eu escrevo lá, a ciência busca a trama racional dos fatos.
Então, as ciências naturais, as ciências biológicas, ela trabalha com a hipótese de que exista um padrão de racionalidade, uma lógica de ordenamento do fenômeno observado. Essa é uma hipótese fundamental de toda análise científica, quer dizer, a ideia de que o objeto de análise não tem um comportamento caótico, embora muitas vezes pareça caótico, mas que numa análise pode se identificar uma ordem na existência, uma ordem no funcionamento desse objeto. Tá? Há um padrão lógico de ordenamento da realidade, delimitada e estudada por cada ciência. Então, nenhuma ciência aceita um mundo inteiramente caótico. Um mundo inteiramente caótico não poderia ser compreendido. Só é possível fazer teoria sobre algum fenômeno na hipótese de que o objeto se comporte de modo regular. Então, a ciência parte dessa hipótese, em particular a ciência econômica. A economia, como toda ciência, examina os fenômenos, no caso da economia, fenômenos sociais, porque a economia é uma ciência social aplicada, uma ciência social, e o economista delimita um tipo de fenômeno, aquele que diz respeito à produção material, a produção de bens que atendem à necessidade humana, e depois de produzido, ele é, digamos assim, distribuído, ou alocado, ou estratificado, né, entre os diferentes grupos que compõem a sociedade. Então, além da produção, a economia se preocupa com a distribuição. A distribuição pode ser feita pelo mercado. Aí é melhor falar em estratificação do que distribuição, porque não tem ninguém distribuindo. As pessoas no mercado simplesmente elas extraem dele aquilo que elas ofertam. Cada indivíduo recebe de acordo com a sua contribuição à produção. A gente pode aceitar essa hipótese, que é a hipótese marginalista. Nós vamos depois ver isso, tá certo? Mas, de qualquer maneira, há uma distribuição que pode ser feita, inclusive, pela ação do Estado, pela política pública. Então, a economia se preocupa também com a distribuição, além de se preocupar com a produção, e se preocupa com o processo de consumo de bens e serviços. Os produtos oferecidos pelo processo econômico visam satisfazer as necessidades humanas. E aí a alocação do bem no consumo, né? A maneira como as pessoas distribuem o bem, alocam o bem para o consumo, e a maneira como as pessoas distribuem o bem no consumo ao longo do tempo. Então, essa classe de fenômenos é tipicamente estudada pelos economistas. A pergunta que eu faço é possível imaginar uma sociedade, uma vida social em que tais fenômenos não estejam presentes? Será que é possível uma organização social em que não exista produção, distribuição e consumo? Muito difícil imaginar isso, né? Mesmo as sociedades mais antigas, as pessoas que atuam nessa sociedade, elas se envolvem com a vida econômica. Elas produzem, a produção é distribuída, a partir da distribuição elas consomem, né? Então, esses fatos básicos, esses fenômenos sociais que definem o objeto da economia, de certa forma, estão presentes em todo tipo de sociedade, mesmo numa sociedade primitiva, numa sociedade tribal. Então, mesmo nessa sociedade, os homens poderiam pensar cientificamente os fatos econômicos, poderiam elaborar teorias econômicas que explicam ou que justifiquem esses fatos, por mais primitiva que seja essa sociedade. Então, os indivíduos vivendo em comunidade, eles buscam, nessa vida comunitária ou social, atender às suas necessidades, encontrar o sustento. Os indivíduos trabalham, eles produzem, né? Então, o envolvimento com a vida econômica faz parte do dia a dia das pessoas, mesmo numa sociedade tribal. O trabalho ele não é individual, quer dizer, as pessoas não trabalham cada um por si,
se vive em sociedade é porque existe alguma forma coletiva de trabalho, existe cooperação na atividade produtiva. De uma maneira cooperativa, melhor dizendo, os indivíduos produzem nessa sociedade e a produção, por algum critério, é distribuída. Inclusive os que não trabalham, as crianças, os velhos, eventualmente as mulheres, também recebem o seu quinhão. Então, todos devem consumir. É uma necessidade humana para a sobrevivência. Então, o resultado, o produto do trabalho, a produção coletiva, é repartida entre os membros da sociedade, que recebem cada qual a sua parte e consomem para atender às necessidades. Então, veja que os fenômenos que definem o objeto da economia já estão presentes aí nessa simples sociedade primitiva tribal. Voltando ao começo da videoaula, eu disse que aceitaria a tese marxista de que a economia surge no século XVIII com o capitalismo avançado, com o capitalismo industrial. No entanto, eu discordo da tese também marxista de que não haveria propriamente pensamento econômico antes dessa época. Existe pensamento econômico. O que não existe é uma economia propriamente científica. Vamos ver como que eu sustento essa tese. Bom, se o objeto da economia existe, mesmo na sociedade primitiva tribal, para que haja ciência, não é necessário, não é condição suficiente, é necessário, mas não é suficiente que haja um objeto, tá? Um conjunto de fenômenos observados, relacionados, amarrados num objeto bem definido. Não é suficiente apenas que haja um objeto. Ok? Também se requer que esse objeto tenha um comportamento ordenado, que ele tenha uma racionalidade intrínseca. No caso do objeto da economia, é necessário, além da existência dele, que ele tenha um ordenamento, que ele possua uma lógica interna. Tá? Então, antes do advento da economia científica, existia o objeto da economia, mas esse objeto não tinha uma lógica intrínseca. Ou seja, a vida econômica ela não era determinada apenas por fatores econômicos. E o que entendo por fatores econômicos é um aspecto bem abrangente. Tá? Eu não estou delimitando e não estou precisando o que são esses fatores econômicos. Existe uma lógica interna. Essa lógica ela é muito visível numa economia capitalista. Nesse tipo de economia tem mercados, tá? Tem certos mecanismos sociais, certas instituições que asseguram o bom funcionamento deles, o funcionamento ordenado desses mercados. Existe um conjunto de leis, existem instituições como a moeda e os contratos, os processos de troca, que ocorrem dentro do marco institucional, jurídico. Então, o que se vislumbra é, nesse tipo de sociedade individualizada, sociedade de mercado, o fenômeno econômico, claramente, ele se comporta de uma maneira lógica, de uma maneira ordenada. E tem uma existência independentemente de outros aspectos sociais, culturais, etc. Quer dizer, a vida econômica aí, ela não depende de uma tradição cultural. A vida econômica tem uma autonomia, tem uma lógica própria, que não remete a aspectos morais, que não remete a questões institucionais, jurídicas, não depende de crenças religiosas, não depende desse conjunto de fatores mais amplos. A vida econômica ela tem uma existência independentemente, por exemplo, dos rituais religiosos. A vida econômica não depende de considerações éticas, filosóficas. Não está atrelada a um sistema de crenças, de tradições. Ela ocorre de uma maneira independente, tem uma lógica própria. E o que confere essa lógica é a existência de certas instituições,
como os mercados, a moeda, o respeito ao contrato, o próprio comportamento dos agentes que se dispõem a vender as suas mercadorias no mercado. Os agentes se relacionam, existe essa interação social básica via mercado. Isso que caracteriza a sociedade capitalista moderna. Isso que surge no século XVIII, com o surgimento da economia científica. Veja que eu não estou dizendo que não havia mercados antes disso. Tá? Mesmo na antiguidade, há mercados. Mesmo em sociedades primitivas, pode-se dizer que há alguma forma de mercado. Né? Um membro da tribo traz uma quantidade de caça, de animais abatidos para a tribo, o outro traz o peixe, a mulher os cestos que foram confeccionados, e pode ser que haja alguma troca mercadológica entre os membros dessa tribo primitiva. Então, o mercado certamente existia, sempre existiu, na antiguidade havia mercados. Tá? O que não se observa antes do século XVIII é a generalização de uma sociedade em que as trocas entre os indivíduos ocorrem basicamente via mercado. As interações sociais são mediadas pelo mercado. Não mais pela tradição, mas pela relação que ocorre no mercado. Então, nesse tipo de sociedade, os indivíduos adquirem um certo grau de independência. Eles não estão, a posição social deles, o papel de cada um, não está mais estabelecido, determinado pela hierarquia, pela tradição. Os indivíduos adquirem um grau de autonomia e passam a se relacionar uns com os outros, basicamente pelo mercado, pelas trocas do produto dos respectivos trabalhos via mercado. Então, generaliza-se o processo de troca. Tudo é mercadoria. Mercadoria que é trocada no mercado. Por isso que o nome é mercadoria, commodity. Não é simplesmente um bem de consumo, não é um bem econômico, escasso, portanto escasso. Não, é um bem voltado ao mercado, que os marxistas chamam de mercadoria. As mercadorias, por natureza, são trocadas no mercado. Então, é uma sociedade que generaliza o processo de produção de mercadoria. Até a força de trabalho, nós vamos ver isso com Marx, se transforma em mercadoria. Então, a generalização de trocas de mercadorias, ela aparece no capitalismo, e só nesse tipo de sociedade se observa o padrão racional, a lógica, estudada pela teoria econômica, pela análise econômica. Então, nesse sentido, eu concordo com os marxistas que a teoria como ciência, ela aparece no século XVIII, com William Pitt, Adam Smith, os grandes economistas do século XVIII. Isso eu concordo. Não quer dizer que nós devamos começar o curso de HPE em Adam Smith. Aliás, muitos cursos de HPE e livros textos de HPE fazem isso. Às vezes volta um pouco, vai falar um pouco de Kesner, discute alguns precursores do pensamento de Adam Smith, fala um pouco dos mercantilistas e começa a partir daí. Não, nós vamos começar realmente numa época remota. Por quê? Porque uma coisa é economia como ciência, outra coisa é reflexão econômica. Então, reflexão econômica, ideias que afetam de alguma maneira a vida econômica, existia desde a antiguidade. Isso aparece nos livros mais antigos, inclusive livros religiosos. Tem ideias econômicas no Talmud, na Torá, dos hebreus, tem ideias econômicas nos livros dos Vedas indianos, tem ideias econômicas em Confúcio, em Lao Tzu, na China antiga, tem ideias econômicas na Grécia e em Roma, e depois na Idade Média, no Renascimento, etc. Então, há um conjunto de reflexões de natureza econômica que existe desde as épocas mais remotas na história da humanidade. Então, o curso de HPE deve refletir também sobre esse pensamento econômico, digamos, primitivo. Então, a gente pode fazer essa classificação em sociedades capitalistas e sociedades pré-capitalistas. As sociedades capitalistas, o capitalismo foi um fenômeno mais do Ocidente, da Europa, Estados Unidos, do Ocidente em geral. Surge a partir do século, digamos, 16, 15 ou 16, com as grandes navegações, uma forma de capitalismo comercial. E na segunda metade do século XVIII, o capitalismo industrial, que é propriamente o capitalismo. Então, vamos dizer assim, antes do século XVIII, vamos chamar
os vários modelos de sociedade de pré-capitalistas. Nesse tipo de sociedade, a vida econômica é comandada por uma tradição cultural. Então, tudo nas relações econômicas é premiado por tradição. O papel de cada indivíduo, as normas que regulam a produção e a distribuição e até o consumo, tudo é determinado pela tradição. A maneira como os homens se relacionam na produção, a maneira como o bem é distribuído, a maneira como ocorre o consumo, é determinado por considerações extraeconômicas. Quer dizer, não está na lógica econômica, mas está na religião, está nas crenças filosóficas, está na cultura daquele país. A organização econômica nesse tipo de sociedade pré-capitalista não segue fundamentalmente uma lógica de mercado. Ok? Os papéis individuais não são determinados pela interação via mercado. Não há relações impessoais, não há a impessoalidade típica das economias capitalistas. E os indivíduos agem na execução de seus respectivos papéis. Ou seja, as ações individuais, elas não são pautadas pelo autointeresse, pela busca pessoal de riqueza. Esse tema depois nós vamos aprofundar com Adam Smith, vocês vão ver, é muito interessante, principalmente a maneira como Adam Smith relaciona o autointeresse, a busca de riqueza, com certas considerações de filosofia moral. Isso nós vamos aprofundar numa outra parte do curso. Mas a gente pode, sem aprofundar, trabalhar com a hipótese que nesse tipo de sociedade capitalista, os indivíduos pautam as suas ações pela busca pessoal de riqueza por alguma forma de autointeresse. Tá? Cada um atua visando o seu próprio benefício e aí, no caso da análise econômica, o benefício que se busca é a riqueza, é ter um estoque de bens, presentes e futuros, né, e garantia desses bens no futuro, para atender às necessidades pessoais. Então, essa busca generalizada por riqueza pessoal caracteriza a economia capitalista. É isso que molda, que comanda o comportamento individual. Numa sociedade pré-capitalista, é a execução de um papel, é a representação de um papel social. Então, o servo medieval, a vida dele não é pautada pela busca de riqueza, mas para que ele tem um vínculo com a terra, ele tem certas obrigações com o senhor feudal, ele cumpre essas obrigações, ele também é protegido pelo senhor feudal, o senhor também tem as suas obrigações e assim por diante. Então, é uma rede, é um compromisso entre as pessoas, é uma rede de relações recíprocas, né, onde cada qual desempenha um papel comandado pela tradição. Não é a busca do autointeresse. Portanto, pode-se falar em sociedade pré-capitalista. Então, nessa sociedade tradicional, ou pré-capitalista, as pessoas elas são movidas pela representação de um papel que não é, digamos, desenhado por ela mesma. Tá? O roteiro já está dado. Né? As pessoas simplesmente representam um papel já estabelecido. Elas já nascem com um papel a desempenhar, a cumprir ao longo da vida. E está determinado no próprio nascimento. Então, as vidas elas já são pré-moldadas. Já existe um roteiro prévio que a pessoa vai ter que seguir esse roteiro ao longo da vida, porque ela está inserida numa sociedade tradicional. A pessoa não é livre na vida econômica. Ela não atua no sentido de alcançar toda a vantagem possível. Ok? A tradição é que dita como essa pessoa irá atuar, a participação dela na riqueza social é ditado pelas instituições, pelos costumes da sociedade. Né? Os costumes determinam como a pessoa produz, né? Para quem ela produz, como a riqueza é distribuída, como ocorre o consumo. Não há uma lógica de mercado que determina esses fenômenos. Simplesmente tudo é ditado pela tradição. Bom, a consequência disso é que na sociedade pré-capitalista a economia está totalmente ligada à cultura. Tá? A tradição cultural ela comanda a vida econômica. Tá? Significa que não há fatos econômicos que possam ser racionalmente interpretados que ocorram de forma independente da tradição cultural. Não há nenhuma racionalidade na vida econômica que não remeta à cultura, que não remeta à tradição. Não há uma lógica econômica própria, uma lógica interna de natureza econômica.
Toda atividade produtiva nessa sociedade, ela é comandada por preceitos culturais. A cultura domina tudo. Não há um critério racional, há simplesmente, digamos assim, mandamentos, né? Ações condicionadas pela cultura. Então, por exemplo, a visão de um mundo transcendental, de mitos e deuses, é isso que vai determinar o comportamento econômico das pessoas. As ações econômicas ordinárias do dia a dia, elas correspondem a uma visão mítica do mundo, da realidade. E as pessoas agem de acordo com esses preceitos míticos. Não por uma racionalidade econômica, não visando o ganho pessoal, a maximização de riqueza. Simplesmente elas cumprem um papel. O fenômeno puramente econômico é sempre permeado por diversas dimensões culturais. Não há a vida econômica independente desses fatores culturais. Não se pode separar o fenômeno econômico dos condicionantes culturais. E nem é possível estudá-los sem levar em conta o aspecto cultural. Isso é intrínseco ao tipo de sociedade tradicional. Então não se pode falar numa lógica econômica independente desses fatores. Já na economia capitalista surge uma racionalidade própria, quando aparecem as teorias econômicas verdadeiramente científicas. Quando se confere um tratamento científico à produção, à troca, às políticas públicas. Há uma lógica econômica. E o sistema funciona de acordo com essa lógica. Os fatos econômicos nessa sociedade moderna, capitalista, estão ordenados. E eles existem de uma maneira independente da tradição. Não é a tradição que comanda a vida econômica, é a lógica econômica. Portanto, existe agora um objeto e o objeto tem uma racionalidade própria, tem uma lógica. Então, pode-se interpretar teoricamente o sistema econômico. Ele se apresenta como uma esfera independente da tradição, como um conjunto de fenômenos que pode ser explicado por uma racionalidade própria, não remetendo às visões de mundo, à tradição. Então, isso é o que se verifica no século XVIII, com Adam Smith e o nascimento da economia como ciência. Antes desse período, a vida econômica estava submetida a preceitos éticos e religiosos. A partir de agora, não. Estamos no capitalismo. Agora, os agentes são movidos por estratégias individuais. Cada um visa ao seu autointeresse, ao seu próprio ganho, ao benefício próprio, e atua no mercado com esse critério, com essa motivação, e as várias ações individuais se combinam. E o efeito da interação das ações dos vários indivíduos é um funcionamento automático da economia. A economia funciona de uma maneira lógica, de uma maneira que independe das imposições da tradição cultural, e é esse fenômeno ordenado, racional, que a economia científica vai analisar, vai interpretar cientificamente. Isso ocorre nesse momento. Não se poderia esperar a descrição desse mesmo fenômeno na análise dos antigos, nas antigas reflexões econômicas. Não se poderia esperar que os antigos oferecessem um modelo teórico representativo dos fatos econômicos, que eles fossem capazes de selecionar variáveis como preços, salários, lucros e juros, como faz o economista moderno, e desenvolver um modelo que descreva uma estrutura de relações estáveis entre essas variáveis. Os antigos não estavam em condições de identificar fatos econômicos isolados da tradição, identificar uma lógica interna desses fenômenos econômicos, interpretá-los simplesmente pautado em critérios como busca de eficiência e maximização de resultados. Não, isso não seria possível no período pré-capitalista.
Nesse sentido, concordamos com a análise marxista. No entanto, não significa que os cursos de HPE devam começar do século XVIII. Não significa que nenhuma reflexão de natureza econômica tenha sido feita até então. Então, um estudo sério, preocupado de história do pensamento econômico deve, de fato, começar analisando, explicando as reflexões econômicas dos povos mais antigos. Então, vamos falar do pensamento econômico na antiguidade. Não que haja uma teoria econômica na antiguidade, mas pode-se falar em pensamento econômico. Existia um pensamento econômico na antiguidade, inclusive voltado a questões semelhantes às que são tratadas na ciência econômica atual, obviamente no âmbito mais restrito, em que os fenômenos econômicos estão misturados, digamos assim, com condicionantes culturais, sociais. Inclusive, entre os antigos, as ideias econômicas não aparecem em tratados econômicos, não há tratados especificamente de economia. O que se verifica é a exposição de temas econômicos no meio de reflexões filosóficas ou religiosas. A preocupação não era com o funcionamento ordenado e eficiente da economia. O foco era outro. A preocupação desses antigos filósofos e escritores de textos religiosos, etc., era com a observância de preceitos morais e religiosos. Como agindo na economia, na vida prática, nas tarefas práticas da produção, distribuição e consumo, as pessoas podem fazer prevalecer os preceitos morais e religiosos. A vida, né, nesses povos antigos, ela é permeada pela tradição. Tudo é tradição, tudo tem significado, tudo é ritualístico. O trabalho é um ritual, o consumo é outro ritual. Inclusive, os livros religiosos falam do trabalho e falam do consumo, portanto, estão falando de economia, mas num contexto ritualístico, num contexto religioso, moral. Tá? Tudo tem uma implicação moral. E essas reflexões econômicas dos antigos, elas vão nesse sentido, buscar as implicações da moral nos afazeres diários. Então, eles avaliam aspectos que dizem respeito à produção e à distribuição de bens, no contexto de fazer prevalecer a regra moral, né, o ritual, a observância do ritual, nas ações práticas e cotidianas dos indivíduos. Nesse sentido, eles investigam formas de apropriação dos bens, processo de formação de riqueza, as necessidades humanas, a organização da produção, certas instituições como a escravidão, as relações familiares, a família, as vocações individuais para o trabalho, as relações de trabalho, a distribuição da riqueza, a natureza do comércio e dos juros, a troca de mercadorias, o fundamento dos preços, o sistema fiscal e tributário e outros temas que parecem temas modernos que a gente sempre associa à análise econômica. Mas note como eles estão vinculados a preocupações de outras naturezas que não econômica. Embora seja um tema econômico, mas está ligado à tradição, né? Está ligada à cultura e à religião. Nesse sentido, vamos começar com as reflexões de Platão. E aí a gente dá sequência à nossa análise. Tá? No nosso livro, eu falo também do pensamento econômico entre os antigos, entre hebreus, entre os hindus, tá? Entre os chineses. Mas eu vou começar na exposição da aula falando do pensamento de Platão. Vocês podem complementar essa exposição dessa videoaula na leitura do livro que está disponibilizado para vocês. Então, pensar em economia entre os antigos é fazer uma reflexão sobre a sociedade. Então, situando agora na Grécia, os antigos filósofos gregos, né, vão pensar na origem e na natureza da sociedade e, ao refletir
como surgem as cidades ou sociedades, o que leva os homens a viver em sociedade, os filósofos gregos vão abordar temas de interesse dos economistas. Como todo pensador da tradição, né, o aspecto econômico da vida social é secundário. A razão de ser da vida social, do surgimento das cidades, é outra. As cidades surgem atendendo à realização de um ideal ético de justiça. Isso está muito claro em Platão, na obra A República, uma obra, daqui a pouco eu vou comentar alguns aspectos da obra do livro A República de Platão. Ele deixa muito claro, quer dizer, a cidade surge para realizar um ideal ético, um ideal de justiça. Tá? Vivendo em sociedade, os homens aperfeiçoam a alma, eles se tornam mais puros, mais bons. Tá? Eles aprimoram o caráter. E com isso, com o aprimoramento do caráter, eles se libertam da condição material. Quanto mais refinada, quanto mais aprimorado o caráter do indivíduo, menos preso ele está à matéria. Então, a sociedade é uma maneira de desvincular o homem das necessidades da matéria. É interessante, porque o Platão vai dizer que a sociedade ela melhora a produção econômica. Inclusive, ele fala da divisão do trabalho. Nós vamos ver isso em Adam Smith, uma outra parte da aula, uma outra parte do curso. Tá? Há uma eficiência econômica de se viver em sociedade, porque o homem pode contar com a cooperação dos demais na produção, mas não é a motivação econômica que explica a vida em sociedade. A vida em sociedade, isso está muito claro em Platão, ela visa aperfeiçoar a condição moral dos indivíduos. A sociedade serve para a realização do ideal ético de justiça, aperfeiçoar a alma individual, aprimorar o caráter, libertar os indivíduos da condição material. Então, pode-se resumir essa descrição de Platão na ideia de que os homens vivem em sociedade para libertar suas almas, salvar as suas almas, aperfeiçoar o caráter e, por consequência, libertar as almas. Então, a economia é um aspecto da vida social totalmente ligado à esfera política e moral. Nesse sentido, os escritos de Platão, como A República, investigam a origem e a razão de ser da sociedade. Então, tem o lado moral, sociedade leva à salvação das almas, e tem o lado econômico também. O lado material da cooperação dos homens no mundo do trabalho, no mundo da produção, vivendo em sociedade. A sociedade ajuda a atender às necessidades materiais dos indivíduos, mas não é essa a razão da vida em sociedade. É um elemento espiritual que leva à existência em sociedade. Platão é discípulo de Sócrates. Sócrates não escreveu nada. Muito do que Platão escreve é em nome de Sócrates. Muitas vezes não se separa muito o que é Sócrates, o que é Platão. Ok? O Sócrates ele era um pregador oral, né? Ele andava pelas praças da Acrópole de Atenas e apregoava a sua filosofia, certos valores éticos, a ideia de verdade absoluta, de que existe um valor ético verdadeiro que não depende do argumento, não depende do sofista, não depende do ponto de vista, mas que teria uma validade universal, é a ética, valores absolutos, né, que todos os homens deveriam obedecer. Então, ele fazia esse tipo de pregação filosófica. Tá? Isso no século IV a.C., um período político conturbado na Grécia, e Sócrates teve um papel muito grande em oferecer uma reflexão de filosofia moral, tá, que afetou o pensamento dos gregos. A época da democracia entre os cidadãos das acrópolis gregas, em especial em Atenas, onde vivia Sócrates. Né? A democracia era entre os homens livres, não entre os escravos, embora a maioria fosse de homens livres e não de escravos, como se muitas vezes imagina. Tá? E a democracia ela prevalece em Atenas, substituindo o antigo modelo aristocrático, tá? Em que havia um tipo de hierarquização nessa sociedade, em que apenas os nobres poderiam exercer cargos públicos, a participação na vida política era muito restrita. Com o desenvolvimento do comércio,
estrutura tradicional de poder de Atenas, ela é abalada, dissolvida, e aí surge a democracia, onde todo cidadão tem a sua cota de participação política. Quer dizer, ao invés de uma estrutura de poder baseada na propriedade do solo, nos direitos de nascimento, o poder passa a ser exercido por uma assembleia do povo, na qual todos os cidadãos têm garantida a participação. Então, Atenas vive com esses ares democráticos, que acaba afetando a maneira de pensar dos filósofos. Antes, eles imaginavam que as leis que deveriam ser obedecidas por todos os homens eram desígnios da natureza, ou desígnios divinos, digamos assim, dos deuses, né? Eles eram politeístas. Então, essas leis eram leis naturais ou divinas, que não poderiam ser contestadas. E aí surge, nessa época, uma outra visão de que tudo é relativo. O que importa é o argumento, o que importa é o convencimento, a retórica, a persuasão. Então, a lei que prevalece é aquela que consegue convencer a maioria dos homens da sua adequação, da sua justiça. Então, é importante a atuação do filósofo como uma espécie de um propagandista, de um indivíduo hábil na argumentação. Então, a arte da argumentação, a arte da persuasão, da retórica, era o objeto dos chamados filósofos sofistas, que diziam que tudo era relativo. E lembre-se que eu disse em relação a Sócrates que os preceitos morais, os valores morais, não são relativos, não dependem do ponto de vista, eles são absolutos. Esse é o embate de Sócrates com os sofistas. Há uma noção absoluta de justiça para Sócrates. Não é tudo relativo, não é tudo depende das estratégias de argumentação. Não é uma questão de convencimento. Não se trata de uma mera convenção entre os homens. A conduta social, ela deve ser condicionada e dirigida por valores absolutos. Essa é a tese de Sócrates. Não se trata simplesmente de seguir a regra, tá, que foi melhor argumentada. Não é se deixar convencer pelos mais sábios, pelos mais hábeis em argumentar. Não é simplesmente um jogo de persuasão. Não é isso que determina as regras que devem ser estabelecidas. Não se trata simplesmente de impor as regras a partir do convencimento, a partir dos recursos da retórica e da arte da persuasão. Ok? Porque os valores morais não são simples conceitos abstratos. Não são ideias relativas que dependem do ponto de vista de cada um. Não, são valores absolutos. Essa é a base da filosofia moral de Sócrates e seu discípulo Platão. Existiriam verdadeiros princípios éticos que devem iluminar a vida humana. Okay? Então, nesse sentido, esses dois grandes filósofos tecem importantes considerações sobre a natureza da sociedade e, no bojo desse tipo de reflexão, aparecem algumas assertivas de natureza econômica que eu devo chamar a atenção nesta videoaula. Em relação a Platão, vejamos algumas obras. Duas obras que eu trabalhei mais, que eu li atentamente, tá certo? Que é o Protágoras e a República. Eu vou detalhar um pouco essas duas obras, das mais importantes de Platão, mas sem desconsiderar a importância do conjunto das obras, mas essas duas a gente vai detalhar um pouco para a gente ver essa discussão de filosofia moral e de economia no contexto de Platão. Na obra Protágoras, como todos os livros de Platão, as ideias são expostas na forma de diálogos. Tá? Há sempre um diálogo com personagens, como se fosse uma peça de teatro. Tá? Então, na Protágoras, há o personagem Sócrates, que é o que acaba prevalecendo, né? Que são as ideias que Platão está defendendo em nome de Sócrates. Então, tem Sócrates dialogando, e aparece, como em muitas outras obras, um filósofo sofista, digamos assim. Nesse caso é o próprio Protágoras. E existiu esse filósofo mesmo. Agora, aquilo que Platão diz de Protágoras, será que realmente o filósofo Protágoras disse? Aquilo que Platão escreveu do personagem Sócrates são as ideias de Sócrates? Então isso é um ponto de discussão dos filósofos. Eles tendem a achar que realmente é Sócrates e é Protágoras, que Platão está reproduzindo a ideia desses outros filósofos. Né? Então, Sócrates
dialoga com o sofista Protágoras. Tá? O Protágoras argumenta que a justiça, que a virtude, entre outros valores morais, né, devem ser ensinados. E aí no diálogo ele pergunta se o Sócrates quer que ele prove isso logicamente ou contando uma história, um mito. Aí o Sócrates fala, fica ao seu critério. Então eu vou narrar um mito. Ele narra um mito muito importante. É um importante mito grego, tá certo? Narrado por Protágoras, que advoga a ideia de que os homens receberam do semideus, na verdade, Hermes, enviado pelo deus Zeus, os atributos de virtude e sabedoria. Então, a virtude e sabedoria foi recebida pelo deus Hermes, o Zeus. Né? O Hermes era uma espécie de carregado de Zeus. Zeus pediu que Hermes cuidasse dos homens e aí ele distribuiu entre a humanidade os sentimentos ou as noções de virtude e de sabedoria. No entanto, embora Hermes tenha distribuído essas qualidades aos homens, o senso de justiça, a virtude, essas qualidades não seriam inatas, eles não nascem com elas. Tá? Os homens devem adquirir essas virtudes, essas qualidades, ao longo da vida no esforço do aprendizado. Portanto, o Protágoras está dizendo, olha, vocês necessitam das minhas aulas, né, da minha orientação filosófica, para que desenvolvam em vocês, alunos, as virtudes, o senso de justiça. Isso tem que ser aprendido. O Sócrates vai argumentar que não, que as pessoas já nascem com esse senso de virtude, com essa noção de justiça, e que isso não é ensinado, isso é inato. Tá? Esse é o ponto central do debate entre Sócrates e o sofista. Bom, vamos ao mito, então. Né? Então, ele fala do domínio humano do fogo, que foi transmitido aos homens pelo semideus Prometeu. Então, vocês conhecem a lenda de Prometeu. Prometeu ensinou aos homens o uso do fogo, as habilidades do fogo, obter o fogo, sei lá, a partir do atrito entre duas pedras, com umas folhas secas, produzir o fogo, e a partir do fogo construir armas ou aquecer os alimentos, tudo que caracteriza de fato, os antropólogos falam, né, que caracteriza o desenvolvimento do Homo sapiens, domínio do fogo. Aqui, no mito grego, não foi um processo histórico, né, que surgiu junto com os hominídeos da espécie sapiens, mas simplesmente foi transmitido pelo semideus Prometeu. Então, Prometeu ensinou a habilidade do fogo. O fogo aí tem um significado mais amplo do que simplesmente fazer uma chama, tá? Simboliza a habilidade técnica, a inteligência tecnológica, a produção de armas, de tecnologia em geral. Tá certo? Isso seria inato. Os homens nascem com habilidade técnica. Já a virtude, para Protágoras, narrando esse mito, a virtude deveria ser ensinada. E tal tarefa cabe aos sofistas, que devem ser remunerados para tanto. Então, é necessário professores bem remunerados para ensinar as pessoas a serem virtuosas. Já a habilidade técnica, isso é um dom que foi transmitido pelo semideus Prometeu. Ok? Então, e vocês sabem dessa história, né, que Zeus, no caso, né, ficou indignado, porque Prometeu ensinou aos homens uma habilidade que era prerrogativa dos deuses, seria um perigo os homens terem habilidade técnica, produzirem armas, se tornarem mais habilidosos e mais fortes do que os demais animais, eles poderiam extinguir os animais, extinguir a natureza, dominar o planeta, isso seria um risco muito grande. E os homens, eles poderiam se matar também, né, pelo uso da arma, poderia ser autodestrutivo. E aí que entra o Hermes. Aí o Hermes falou, bom, já que o Prometeu cometeu o erro de ensinar o fogo, né, o domínio da tecnologia do fogo, da habilidade técnica, então eu vou compensar o erro de Prometeu ensinando os homens a viverem em sociedade, ou seja, vamos dar aos homens a virtude, a capacidade de serem virtuosos. Ok? Só que o Protágoras diz que isso depende do ensino, depende do papel dos sofistas, que são bem pagos para ensinar a virtude aos homens.
E aí depois o Sócrates vai argumentar que não, que isso não é ensinado, os homens já nascem com essa virtude. Né? Então você se lembra da lenda que o Prometeu foi condenado a ficar preso no alto de uma rocha com as vísceras abertas, e aí, não é isso? Uma ave, né, uma águia iria devorar eternamente o fígado de Prometeu, que seria regenerado, né? Foi o castigo do Prometeu. Né? E parece que quem ensinou a virtude aos homens, quem passou aos homens o dom da virtude, de poder aprender a virtude, foi o irmão do Prometeu. Tá? Foi um sujeito chamado, um semideus chamado Epimeteu, irmão do Prometeu. Tá? E o Hermes encarregou o Epimeteu de distribuir a virtude entre os homens. Mas é essa o mito grego, eu não quero me aprofundar na história. Tá? Então é um mito, né? Então esse mito, o que eu quero reter desse mito narrado por Protágoras é o seguinte, que ele está com uma tese da vida social. Uma condição necessária da vida social, uma condição sine qua non, absolutamente necessária da vida social, é que os homens tenham uma certa ética para viver em sociedade. Tá? Ou seja, não é possível a vida em sociedade sem um comportamento ético. Então, os antigos gregos, eles vinham pensando nisso. Quer dizer, se o homem vive em sociedade, é porque ele aceita certas normas, porque há um mínimo de respeito em relação ao outro, há um mínimo de civilidade necessária para a vida em sociedade, para a vida na cidade. E os homens têm esse dom. Quer dizer, eles têm todos os benefícios econômicos da vida em sociedade, mas tem uma condição para que a vida na sociedade seja possível, seja estável, que é o comportamento ético. Então, tem os personagens dialogando entre si, né? O tema é a sabedoria, tá? Esse é o tema da obra Protágoras, e também, de certa forma, o tema da República de Platão, tá certo? Então, Sócrates é convidado por um amigo a visitar a casa de uma personalidade conhecida. Aí o Sócrates chega lá, já está todo mundo lá, em torno do Protágoras, né? Numa área externa, eles não ficavam em sala de aula, eles ficavam na sombra de uma árvore, digamos assim, acomodados no jardim da casa, ao redor de um homem reverenciado por eles como sábio. O sábio é o sofista Protágoras. Sócrates aproxima-se de Protágoras, tenta convencer a todos de que o sofista Protágoras nada tem a ensinar, porque os homens sábios já nascem com sabedoria e virtude. Então, na primeira metade do livro, o Sócrates domina a conversa. Então, existem longas preleções, longas falas do Sócrates, do Protágoras, e o Sócrates faz apenas breves interpelações. Então, o Protágoras está dominando a conversa. Aí, na outra metade da obra, ocorre uma inversão de papéis, o que no romance a gente chama de peripécia, né? Já muda a história. Então, Sócrates passa a dominar a conversa. Ele toma ofensiva. E aí, o Protágoras, ele obriga o Protágoras a ceder lentamente às suas ideias. É a ideia que o Aristóteles depois vai chamar de dialética, né? Quer dizer, a convergência de posição a partir do argumento. E o Sócrates vai vencendo o argumento e vai encurralando o Protágoras. Essa a descrição da obra. Então, para argumentar que a sabedoria, os homens têm o dom da sabedoria, mas que isso deve ser aprendido, ele conta esse mito que eu falei do nascimento da cidade, né? Uma das primeiras tentativas de explicar a origem da sociedade a partir do mito lá do Prometeu. Na verdade, tem o semideus Prometeu e o irmão dele, Epimeteu. Né? Deus incumbiu os dois irmãos, tá? De distribuir qualidades entre todos os animais, de forma que cada espécie pudesse sobreviver. Aí o Epimeteu pediu ao irmão Prometeu que cumprisse sozinho a tarefa. Ok? E aí, o Prometeu ele foi inspecionar o trabalho feito pelo irmão Epimeteu. E ele viu que o irmão tinha cometido um engano. Porque, assim, o irmão, o Epimeteu, gastou todo o estoque de qualidades com todos os animais e não restou nada a oferecer aos homens. Então, deixou os homens fracos e desprotegidos e distribuiu todas as qualidades entre os animais. Então, o leão muito feroz, muito rápido, a girafa com um coice muito poderoso e muito alta e de uma boa dimensão, o elefante forte e enorme, etc. E o homem ficou fraco e desprotegido. Gastou todas as qualidades entre os animais. Para se redimir do erro cometido pelo irmão, pelo Epimeteu, e garantir a sobrevivência da espécie humana numa distribuição desigual de qualidades no reino animal, o Prometeu revelou o segredo do fogo, da habilidade técnica aos homens, que era apenas prerrogativa dos deuses.
tá? Que era prerrogativa apenas dos deuses. Então ele passou isso para todos os homens. É claro que o domínio do fogo é uma metáfora para a sagacidade técnica, domínio da linguagem, da agricultura, né? Capacidade de desenvolver instrumentos e armas de defesa, etc. Aí Zeus, ele viu o mal que o Prometeu havia feito, porque isso era prerrogativa dos deuses. Aí condenou o coitado do semideus a permanecer no alto de um penhasco com o fígado eternamente devorado por abutres. No entanto, teria que completar o serviço do Prometeu. E aí, sim, aí aparece Hermes. Aí Zeus ordenou a Hermes que ensinasse os homens a viverem em sociedade. Porque as armas de defesa não seriam eficazes se os homens tivessem que lutar cada um por conta própria contra grandes grupos de animais, mesmo armados, se tiver cada um isoladamente, não seria capaz de vencer os animais, e também os homens teriam que viver em sociedade. Eles não poderiam se matar, usar as armas uns contra os outros. Tá? Então os homens devem cooperar para viver em sociedade e para lutarem contra os animais. Então há o desejo de viver em sociedade entre os homens, tá? Os homens vão estabelecer um contrato social de proteção mútua e vão aprender a viver em sociedade. Então, para isso, eles têm que ter esses sentimentos morais. Ok? Então, o Zeus percebeu que a vida social só seria possível se os homens fossem dotados de certas qualidades, a fim de não se voltarem uns contra os outros. E ele, via Hermes, presenteou os homens com essas qualidades, basicamente o respeito e a justiça. E aí, quando Zeus pede ao semideus Hermes que presenteie os homens com essas qualidades, o Hermes retorna, pergunta a Zeus: como é que eu devo fazer isso? Como que eu devo presentear os homens com essas qualidades, com respeito e com senso de justiça? Será que eu devo dar aos homens o mesmo dom dessas qualidades ou distribuí-las de modo desigual? Ele pergunta. Aí o Zeus responde: dê-as a todos e deixe que todos as compartilhem, pois as cidades não poderiam vir a existir se apenas uns poucos a compartilhassem. Então, o dom, né, da justiça, do respeito, essas qualidades morais, é distribuído igualmente para todos os homens, e os homens já nascem com essas qualidades. Por isso que eles são capazes, como eles são dotados desse senso moral, são capazes de viver em sociedade. Essa é a lição que fica da obra Protágoras de Platão. Tá? A virtude, o respeito, são qualidades inatas dos homens e, como eles são dotados dessas qualidades, eles podem viver em sociedade. Na outra obra, a mais notória, a mais notável também, de Platão, a obra A República, ele vai aprofundar o conceito de justiça e justiça em sociedade. Tá? Aí que aparece de modo mais completo a doutrina ética e social de Platão, inclusive o modelo de sociedade. Ele escreveu A República depois que a democracia ateniense estava abalada, parece que Atenas tinha perdido a guerra contra Atenas tinha perdido a guerra contra... qual era a outra cidade? Atenas... bom, esqueci. A outra cidade grega que lutou com Atenas, Esparta, né? Opa, Atenas perdeu a guerra contra Esparta, e a democracia estava abalada, então Sócrates, Platão reage escrevendo um livro que seria um modelo ideal de sociedade. Esse livro é A República. Tá? Então, antes de apresentar a descrição de Platão na obra A República, eu vou aqui retomar alguns aspectos gerais da doutrina filosófica de Platão. Tá? Como eu disse, ela refuta as crenças sofísticas de que os valores são relativos, que é só uma convenção estabelecida na discussão e nas controvérsias públicas, e aí ele reforça a ideia de que a verdade e os valores são absolutos e não relativos. Tá? Não é uma questão do confronto de pontos de vista, de forma que um se impõe na retórica, na argumentação. Não, existem valores absolutos. Então tem essa defesa dos valores absolutos como um aspecto da filosofia de Platão. E outro aspecto é a oposição ao materialismo dos filósofos pré-socráticos. O materialismo, principalmente de Demócrito. Tá? Então, Platão é uma concepção não materialista também. Vamos resumir o teor das críticas filosóficas de Platão. Bom, ele acredita no princípio da contradição. Duas proposições opostas não podem ambas ser simultaneamente verdadeiras. Se elas são opostas, uma é verdadeira e outra é falsa.
Tá? Então, a ideia é, por meio da arte da discussão, tá? Por meio da dialética, né? Se chegar à proposição verdadeira, tá? Identificar as proposições que são falsas, depurar o discurso, tá? Convergir os pontos de vista, chegar à identificação do absoluto por meio da dialética, na arte da dialética. Dialética no sentido do diálogo, da convergência, certo? Dos pontos de vista. Então, o materialismo é refutado. Tá? O materialismo, que tinha uma tradição muito grande, vinha do pensamento pré-socrático, inclusive fora da Grécia geográfica atual. Né? Não é, na verdade, os materialistas não estavam na Grécia, estavam na Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia. Né? E os materialistas acreditavam que havia uma espécie de substrato material por trás da realidade. Todas as coisas são constituídas de um elemento material básico. E tudo se resume à matéria. E a própria matéria, ela pode ser explicada a partir, pode ser decomposta, até se chegar a um único elemento que é base na formação de toda a matéria. É um único elemento que forma a matéria. O Tales de Mileto falava em água. Tudo é, em última análise, tudo é composto por água. Outros filósofos diziam que era o ar o elemento básico, né? O vapor, átomos de matéria, é o materialismo, é o atomismo de Demócrito, né? Átomos de matéria compõem toda a realidade física, né? E o fogo. O Heráclito dizia que o fogo era o composto da matéria, o elemento último da matéria. Tá? E havia outras teses ligadas a esses materialistas. Por exemplo, tudo estava em movimento, tudo em perpétuo movimento, né? Existia o vácuo, eles acreditavam no vácuo também, então havia matéria em movimento, o vácuo, tem todas aquelas teorias, né? Por exemplo, o Epicuro fala que existe um fenômeno que é o clinamen, que é o momento em que a matéria se desvia do caminho inercial. Né? Também tinha uma noçãozinha de inércia, seria o decaimento retilíneo, seria inércia. Em algum momento a matéria se desvia do caminho inercial, que é o clinamen, né? Que existe uma espécie de uma liberdade da matéria de violar as leis da natureza a partir de um certo momento. Bom, em suma, são explicações materialistas do mundo. Tá? Matéria em movimento, vácuo, uma certa noção de inércia e assim por diante. Platão se opõe a esse materialismo. Tá? Há outras oposições que apareceram antes dele, né? ou depois. Né? Chamados filósofos espiritualistas, como o Pitágoras e o Parmênides, né? Vai dizer, não existe apenas o corpo material, existe um princípio imortal que se chama de alma, tá? Existe um absoluto que é a alma é imóvel, a alma é eterna, tá? Inclusive os adeptos da escola de Parmênides, que se tornaram conhecidos como eleatas, ele vai dizer que só o absoluto é que pode ser pensado, que o movimento é uma ilusão, tá? O pensamento não deve se fixar em corpos materiais, apenas em algo absoluto, tá? E não deve refletir o pensamento, o movimento, porque o movimento nunca pode ser entendido pelo pensamento. O movimento sempre leva a paradoxos. Pensar o movimento leva a paradoxos. O Zenon, por exemplo, entre os eleatas, né, é o filósofo que propôs os seus famosos paradoxos, né? Para demonstrar que o movimento não leva a situações absurdas. Então vocês conhecem, por exemplo, a ideia do Aquiles. O Aquiles perseguindo uma lenta tartaruga. O Aquiles inicia a corrida atrás da tartaruga, então ele está dizendo que não adianta você pensar na corrida dessas duas criaturas, porque o Aquiles jamais vai ultrapassar a tartaruga. Por mais veloz que seja Aquiles, por mais lenta que seja a tartaruga, nunca vai passar a tartaruga, porque se ele avançar a metade da distância que o separa do réptil, há uma outra metade ainda a ser percorrida. Então, sempre existe uma pequena distância a ser percorrida para alcançar a tartaruga. Né? Então, é um absurdo imaginar, pensar o movimento. É claro que isso pode ser facilmente desvendado, porque a série de caminhos que falta para o Aquiles percorrer para alcançar a tartaruga é uma série, é uma progressão aritmética de razão menor do que 1. Né? Tá? Okay? É uma série infinita de termos, de fato positivo, ser uma distância infinita a ser percorrida. Tá?
Mas a soma ela é finita, né? Porque a razão entre os termos sucessivos é menor que a unidade, é uma PG de razão menor que 1, portanto a série é finita. Significa que existe uma distância finita a ser percorrida por Aquiles para alcançar a tartaruga. Quando ele percorre essa distância, ele alcança e ultrapassa a tartaruga. Então, esse paradoxo é um falso paradoxo. Então, essa é uma outra oposição que havia aos materialistas, mas vamos ver a oposição oferecida por Platão. De que maneira ele rompe com o materialismo. Tá? Sem cair naquela coisa dos Eleatas, de Parmênides, né? Sem achar que não se pode pensar o movimento. Tá? Se pensa o absoluto e o estático, mas pode pensar o aspecto dinâmico da realidade também. Ok? Então, existe essa visão antagônica, os materialistas e os absolutistas, né, que só pensa o estático, a alma parada, e o outro que é a matéria em movimento, e o Platão tenta conciliar, né, essas duas visões, né, remediar a crise intelectual dessa época, né, no confronto dessas visões opostas, e o Platão procura remediar isso. Os materialistas acreditam apenas na existência do que atinge os sentidos. O Platão vai dizer que existem coisas que não podem ser alcançadas pelos sentidos. Tá? São objetos que são atingidos pelo intelecto e não pelos sentidos. Há mais elementos que compõem a realidade do que o que pode ser alcançado pelos sentidos. Né? E os filósofos como Kant vão dizer que aquilo que a realidade manifesta, que sensibiliza, que atinge os sentidos, é um fenômeno. Então, Platão vai dizer, conhecimento não é apenas conhecimento dos fenômenos. Existe uma realidade empiricamente intangível, mas que pode ser atingida pelo intelecto. Não pode ser alcançado pelos sentidos, mas pelo intelecto. Então, por exemplo, a noção de justiça não remete a algo que tem existência corporal, ela não é alcançada pelos sentidos, tá? É um aspecto da realidade que é atingido, que é alcançada pelo intelecto. Não é o conhecimento de objetos materiais. Os objetos materiais se manifestam na forma de fenômenos e podem ser empiricamente observados. Noções de filosofia moral como justiça, elas são atingidas pelo intelecto. Então é um outro tipo de realidade. De certa forma, é uma realidade mais profunda, mais essencial. Essa é a realidade que é atingida pelo olhar intelectual. Então, o Platão ele diz que a realidade ela é formada por duas esferas. Tem o mundo dos objetos visíveis, né, o mundo dos fenômenos, o que atinge os nossos sentidos, e tem o mundo das ideias perfeitas que toca o intelecto humano, que é o mundo das ideias. Tá? Então tem esse mundo de objetos que se manifestam na forma de fenômenos, é o mundo dos corpos sensíveis. Aquele mundo que é pensado pela reflexão filosófica é o mundo da alma. Tá? Esse mundo da alma, pensado pela reflexão filosófica, pelo intelecto, é que é o mundo estático imaginado por Parmênides pelos Eleatas. Mas além desse mundo estático, do absoluto, existe também o mundo do movimento, dos objetos materiais, tal como pensado pelos pré-socráticos. Então existe, na verdade, os dois mundos. O mundo de corpos imperfeitos e perecíveis, que são fenômenos, que interagem com os nossos sentidos. Existe esse mundo, pensado, por exemplo, pelos materialistas, mas também tem o mundo de entes perfeitos e imortais, o mundo da alma, digamos assim, o mundo do conceito de justiça, tá? Que é inteligível, que é captado pelo nosso intelecto, pelo olhar intelectual. Então, existe essa dicotomia de mundos. E há outras dicotomias que são identificadas no pensamento de Platão, né? E depois em Aristóteles, nós vamos ver depois, né? Que Aristóteles fala da essência, da aparência, da matéria e da forma, mas isso fica para uma outra parte do curso. Bom, o que dissemos é suficiente para se conhecer a natureza da filosofia de Platão e vamos retomar a discussão do conceito de justiça na obra República. Então, o conceito de justiça é algo para ser pensado, captado pelo intelecto, não diz respeito a nada material, portanto, não é natureza física, é o mundo das ideias. Justiça é um conceito que se realiza na vida em sociedade, só na vida em sociedade ele se realiza. O começo do diálogo é para mostrar que é necessário sociedade para que haja justiça. E na sociedade a justiça consiste em atribuir a cada indivíduo o papel que lhe compete pelas suas qualidades naturais. Aqui nesse box, nessa caixinha, eu faço um resumo, né,
do diálogo na obra República de Platão. Vou ler para vocês. Então, a obra organiza-se em diálogos entre personagens, tendo Sócrates ao centro. Em visita a uma cidade, por ocasião da festividade à deusa Bentes, Sócrates resolveu então, a convite, permanecer na localidade à noite, na casa de um velho e sábio homem enriquecido pelo comércio de nome Céfalo. Lá também se encontra um sofista, conhecido como Trasímaco. Não confunda com Protágoras, que é o sofista da outra obra, que é o Trasímaco. E 2 irmãos, Glauco, que acompanhara Sócrates na viagem, e Adimanto, ambos argutos da arte do pensamento. A conversa flui entre eles num tom agradável e começam por debater sobre o amor e a velhice. Céfalo diz que a idade o faz pensar no além e o leva, receoso de alguma punição nesse outro mundo, a fazer cálculos e a analisar se cometeu alguma injustiça com alguma pessoa. A conversa conduz inexoravelmente a discussões sobre o conceito de justiça e as opiniões se sucedem. Céfalo considera justo dizer a verdade, não enganar e cumprir os contratos honrando dívidas assumidas. A essa visão de justiça, Sócrates interpõe um argumento. Se alguém em perfeito juízo entregasse armas a um amigo e depois, havendo se tornado insano, as exigisse de volta, todos julgariam que o amigo não lhe as deveria restituir. Nem mesmo concordariam em dizer toda a verdade a um homem enlouquecido. Como vês, justiça não significa ser sincero e devolver o que se tomou. Veja que é uma refutação dialética, né? Lógica. A conversa torna-se mais acalorada quando Trasímaco lança sua definição de justo como sendo o que é vantajoso para o mais forte. Então é a definição sofista de justiça, né? O que é mais vantajoso para o forte é o justo. Aí diz, já que cada governo faz leis para seu próprio proveito, diz ele, em todas as cidades o justo é a mesma coisa, isto é, o que é vantajoso para o governo constituído. Ora, este é o mais forte, de onde se segue para um homem de bom raciocínio, que em todos os lugares o justo é a mesma coisa, o interesse do mais forte. Aí o Sócrates desarma o argumento do sofista. Ora, diz ele, os governantes são passíveis de erro, e se devemos seguir todas as ordens, em alguns casos torna-se justo fazer o que é desvantajoso para os governantes, quando eles, sem perceberem, dão ordens que lhes são danosas. O justo torna-se, nesse caso, fazer o injusto. Então não pode ser esse conceito, porque ele é contraditório. Porque muitas vezes a ordem do governante não é o que beneficia o próprio governante. Logo adiante, Adimanto lembra que a justiça traz recompensas a quem pratica, e os injustos são por vezes punidos, mas é preciso sempre parecer justo. Pois, se eu for justo sem o parecer, não tirarei disso nenhum proveito, mas sim aborrecimentos e prejuízos evidentes. Se eu for injusto, mas gozando de uma reputação de justiça, dirão que levo uma vida divina. Parece bom esse argumento do Adimanto, né? Ora, não basta a mulher, como é que fala? A mulher de César não basta ser virtuosa, ela tem que parecer virtuosa, né? Aí o Sócrates se curva a esse argumento. No entanto, ele assevera que enquanto o indivíduo pode escamotear sua iniquidade e se fazer passar por justo, na cidade a justiça é mais visível e mais fácil de ser examinada. Então, esse logro, esse engano, é mais difícil de se sustentar na cidade, porque na cidade as pessoas são mais examinadas, mais controladas, né? Ao examinar a grande justiça na cidade, em oposição à pequena justiça dos indivíduos, encontraremos mais facilmente o que buscamos de Sócrates. Portanto, ele está dizendo que, para que prevaleça o conceito de justiça, para que não seja mais um jogo de aparência, as pessoas devem viver em sociedade, pequena sociedade, um está sendo constantemente examinado pelos demais e examina os demais. Tá? Então, o monitoramento das ações individuais é maior e a pessoa não consegue escamotear sua natureza vivendo em sociedade. Após isso, a atenção se volta para a causa do nascimento da cidade. O Sócrates argumenta que a causa do nascimento de uma cidade é a necessidade que cada um tem de contar com o trabalho do outro. Então veja que o argumento que explica o nascimento da cidade é econômica, a divisão do trabalho. Isso vai ser retomado por Adam Smith depois. Os homens necessitam de alimentação, moradia e vestuário, e vivendo em sociedade eles podem provê-las melhor se cada um se especializar em uma função. É o argumento da especialização do trabalho que leva ao aumento de eficiência. É exatamente o começo da riqueza das nações do Adam Smith. Veja que isso já está em Platão. Os homens se especializam na vida em sociedade. Aí ele diz, a natureza não fez todos os homens iguais. Os homens são diferentes em aptidões e estão mais aptos para esta ou aquela função. Eles trabalham melhor quando se exerce um só ofício. Então os homens têm talentos específicos e eles se especializam num tipo de trabalho. Então a divisão do trabalho leva ao aumento da eficiência produtiva. Diz lá
o Sócrates, na verdade o Platão, né? O personagem Sócrates. Pois é verdade que se produzem todas as coisas em maior número, melhor e mais facilmente, quando cada um, segundo as suas aptidões e no tempo adequado, se entrega a um único trabalho, sendo dispensado de todos os outros. Muito parecido com o argumento do Smith, que vocês verão na aula sobre Smith. Tá? Quer dizer, a divisão do trabalho leva ao aumento da produtividade, portanto aumenta a eficiência econômica, a capacidade de produzir bens que atendem às necessidades humanas. Então tem um argumento econômico das cidades, mas não esse não é o argumento principal. Como nós vimos nos diálogos, a sociedade é importante para fazer prevalecer o sentimento de justiça. E se pega a obra do Protágoras, os homens são dotados desse senso moral que os permitem viver em sociedade. Da República está dizendo, a sociedade reforça a aplicação desse senso moral. A prevalência, digamos, a prática desse senso moral se torna muito mais visível na vida em sociedade. Então, se vive em sociedade pela justiça. E o que é a justiça na sociedade? Distribuir os ofícios entre os homens de acordo com as qualidades inatas de cada um. Tá? Os de propensão para a filosofia serão os dirigentes, os da força física e ardor serão os guerreiros, e os de força física e senso de obediência serão artesãos e agricultores. Então, essa divisão do trabalho leva a uma estratificação da sociedade, uma hierarquia social, onde o indivíduo ocupa um papel de acordo com as suas qualidades natas. E isso é justo para ele, porque ele é talhado para desempenhar aquele papel. Ele se destaca naquela função. Então, cada indivíduo é alocado na função em que ele se destaca. E aí você tem um quadro hierárquico e rígido de atuações sociais, de posições sociais. E isso é justo, porque cada um atua de acordo com as suas qualidades inatas. E todos compartilham o senso de justiça digamos, e as qualidades morais, elas são evidentes, ninguém consegue escamotear a sua qualidade moral. Então, essa é a síntese das duas obras, Protágoras e A República. Então, qual é a explicação do surgimento das cidades? Bom, tem esse argumento econômico, né? Os homens vivem em sociedade ou na cidade para atender melhor às suas necessidades, tirando proveito da especialização de tarefas. Eles produzem para si, produzem o excedente para os demais e tiram o máximo proveito das trocas. Na cidade atuam vários especialistas que estão alocados em trabalhos específicos. Então tem esse aspecto econômico das cidades. Então, nas cidades, cada produtor gera um excedente que permuta em atos de compra e venda com todos os demais. Aparecem mercados nas sociedades, inclusive aparece a moeda. Então já fala até de moeda na obra República. Né? E fala que a moeda é o símbolo do valor das mercadorias permutadas. Isso depois vai lembrar um pouco Marx, a moeda como símbolo do valor. Né? As trocas são intermediadas por mercadores. A função de mercador não é uma função nobre. A função nobre é a de filósofo, naturalmente, né? Ou a de político, etc. Olha como ele descreve os mercadores que intermediam as trocas. Né? Pessoas mais fracas de saúde, incapazes de qualquer outro trabalho, que se dedicam à compra e venda, com estabelecimento aberto no mercado. E negociantes que viajam de cidade em cidade, fracas de saúde, incapazes para qualquer outro trabalho. A vida em sociedade possibilita a prática do bem. Então essa é a razão de ser da sociedade e das cidades. Ela permite a vida no bem, e a vida conforme a justiça. Somente a vida justa nos leva à libertação da alma. Então a sociedade serve para libertar a alma. E essa sociedade liberta a alma de modo mais eficiente quanto mais perfeita ela for. E uma sociedade perfeita, uma organização da sociedade perfeita, que vive no bem, é aquela que cada um ocupa um papel de acordo com as suas qualidades inatas. E aí, vivendo no bem, os indivíduos são plenamente recompensados após a morte. Inclusive o Céfalo, o que ele originou esse diálogo, é a preocupação do Céfalo, né, que é o rico que estava recebendo todo mundo em casa, com a morte, porque ele já era velhinho, então ele fala para o Sócrates que ele está preocupado com o que vai acontecer após a morte dele. Né? Aí o Platão fala, discutindo o conceito de justiça, ele fala em cidade justa, a justiça na cidade e na sociedade. Né? E aí na obra República ele passa a descrever o que seria o modelo de uma cidade perfeita. É claro que como se trata de uma cidade perfeita, como ele não é observado, não é empírico, mas é intelectual, né? Ele está descrevendo um objeto do mundo das ideias. Tá? Não são as cidades concretas, não é Atenas, não é Esparta, não é uma cidade concreta. É uma cidade perfeita, tá? Captado pelo pensamento. E é claro que o mundo concreto deve
imitar o mundo perfeito, tentar se aproximar do que seria o mundo perfeito. Né? Então ele discute a cidade ideal na obra República. Em outras obras, curiosamente, que foram escritas depois, por exemplo, O Político e Timeu, ele fala das cidades concretas e discorre sobre os motivos que afastam as cidades concretas da perfeição. Tá? Na obra As Leis, ele fala como a legislação poderia aproximar a realidade existencial das cidades do plano ideal. Tá? Então, as leis é como as leis podem contribuir para transformar as cidades concretas na cidade ideal do modelo de A República. Tá? A sociedade descrita em A República é um modelo, é algo do mundo das ideias. Tá? E nesse modelo tem prescrições econômicas. Tá? São ideias econômicas desse modelo puro. Tá? Então, nesse quadro ideal da sociedade, tem alguns aspectos de pensamento econômicos. Tá? Não quer dizer que esses ideais econômicos do modelo ideal da sociedade sejam realmente praticados nas cidades existentes. Tá? Muitas vezes as cidades concretas se afastam desse modelo ideal e dessas práticas econômicas ideais. Tá certo? Cada uma tem as suas peculiaridades, as suas vicissitudes. Mas a cidade ela é justa quando observa aquelas noções, né, de justiça, né, a noção de justiça, não a noção de justiça do Céfalo, do Trasímaco, do Adimanto, não noções de justiças limitadas, mas uma noção de justiça que é depurada ao longo da obra República, uma justiça absoluta, tá certo? E um critério que não está sujeito a certas arbitrariedades ou dissimulações, o conceito de justiça absoluta. Tá? Existe a virtude individual e a virtude na cidade. Nós vimos no diálogo com o Adimanto que a virtude individual pode ser escamoteada, mas a virtude na cidade não. Tá? E o que é a virtude individual? É o indivíduo em equilíbrio de forças. Os indivíduos têm impulsos, têm um desejo material, desejo sensual, a concupiscência, como dizem os religiosos, né? O desejo material, o desejo sensorial, tem o impulso da fúria, tem os impulsos movidos pela inteligência, pela razão. Né? Então ele tem os impulsos basicamente de concupiscência, cólera e razão. Ele deve equilibrar esses três tipos de impulsos. Isso que torna um indivíduo virtuoso, individualmente considerado. Na cidade, o que é o homem justo, o que é a justiça na cidade, dá a cada parte o lugar que deve ocupar. Tá? Cada um tem a sua natureza, uns são mais fortes, outros mais sábios e assim por diante. Então, os mais fortes devem exercer papéis de força, os mais sábios papéis que envolvam sabedoria e assim por diante. Então, na virtude individual, há em cada pessoa um balanço de sentimentos. Esse equilíbrio de sentimentos é que define a natureza de cada um. A cidade justa é composta por cidadãos que são individualmente virtuosos. E, além disso, o que torna a cidade justa é a distribuição do conjunto de funções, até de papéis econômicos, que cada um desempenha no interior da sociedade. Então, a virtude na sociedade consiste em distribuir os papéis, as funções, de modo que cada um cumpre um papel de acordo com o que é merecido diante de suas qualidades físicas, intelectuais e morais. Então, a sociedade é um modelo, a sociedade ideal, ela se organiza por um modelo aristocrático. O Platão acredita que as pessoas nasçam muito diferentes umas das outras, elas têm um diferente equilíbrio dessas virtudes, tá certo? Dessas aptidões, tá? Que essas diferenças elas são inatas e elas se mantêm ao longo da vida. Na organização da cidade, cabe distribuir direitos e obrigações particulares a cada classe de homens, tá? De acordo com as características individuais de cada qual. É injusto tratar de modo igual os que são naturalmente diferentes. Então ele diz que se comete injustiça na democracia, que trata igual o diferente e que tende a degenerar em tirania. A sociedade ideal ela é aristocrática. Os melhores devem governar, os inferiores se submetem com resignação às ordens dos melhores, né, dos aristocratas. Ele fala em três tipos de pessoas, três tipos de cidadãos. Tá? Os que vivem na sabedoria, que preferem a contemplação, que é a teoria, que é o pensamento, né? Que sabem dominar suas paixões. Esses tipos filosóficos, digamos assim, devem ser governantes.
tem os guerreiros, que mantêm ainda grande sabedoria, o guerreiro deve ser sábio, mas se destaca pela força física, pelo ardor e pela doçura de sentimentos. São intrépidos contra os inimigos, mas são corteses com os concidadãos. Finalmente, tem os agricultores e os artesãos, que predomina a força física e um certo senso de obediência. Eles não são tão sábios, tá? Mas são bastante obedientes. Então, tem esse outro tipo de cidadão. Então, a organização econômica e social da cidade, tá? A organização ideal, tá? Deve estabelecer uma ordem hierárquica entre os homens, fazendo com que cada qual desempenhe um papel de acordo com sua natureza. Essa é a cidade perfeita. Tá? Cada qual ocupa um papel, dependendo das suas características naturais, inatas, certo? E a organização social ela deve identificar esses indivíduos e alocá-los de acordo com a natureza de cada qual. Então é necessário um sistema educacional que não discrimine pelo nascimento, ok? Que reconheça que as pessoas têm aptidões diferenciadas, tá certo? Que não é determinada pela hereditariedade, é um acidente, tá? Digamos, na marca pessoal de cada um, na estrela de cada um, tá? Não é porque é de uma família de nobre que vai ser necessariamente um filósofo ou governante, pode ser que da família de um nobre nasça um artesão, um agricultor ou um guerreiro, então não se sabe. Então mistura todas as crianças, né, na mesma escola, na mesma educação, e aí os professores vão determinar que tipo de pessoa é cada qual. Tá? Então separa as crianças dos pais, reúne em escolas, os educadores vão prestar atenção nas desigualdades individuais e depois encaminhá-las o mais cedo possível para a vida de acordo com suas qualidades. As crianças não devem ficar presas a influências paternas, tá? Então elas são separadas das famílias, tá? Vivem entre elas com as pessoas, as outras crianças da mesma idade e sendo monitoradas e educadas pelos professores. Tá? As mulheres também são compartilhadas, tá? De forma que as crianças não reconhecem os pais, elas não têm um amor, digamos, um monopólio do amor, ou um amor que converge para os pais, o amor é disseminado, até porque a criança não sabe quem são os pais. Não há famílias nucleares, existe plena comunidade de mulheres e filhos. Tá? Isso torna a cidade justa. A outra condição para a ordem justa é todos os cidadãos da cidade se tornam amigos entre si. Tá? Então, uma organização econômica que facilita a amizade entre todos. E para o Platão, isso é alcançado compartilhando os bens materiais, fazendo com que os bens materiais pertençam a todos, tá? Pois entre amigos tudo é comum. É como se você está numa festa, então tem bebidas, tem salgadinhos, você pode comer alguma coisa, o que quiser na festa, tá? Não é uma relação comercial, não é vendido, você é convidado por um amigo numa festa. Nessa festa você tem direito a consumir aquilo que for. Tá? Isso faz parte do processo. Né? Entre amigos tudo é comum. Então é o comunismo. Tá? Um regime de propriedade da sociedade ideal é o comunismo para poder compartilhar tudo, objetos e pessoas. Tá? Isso favorece a amizade e o comunismo também evita o enriquecimento excessivo de alguns. Tá? Não quer dizer que todo mundo viva rigorosamente no mesmo padrão de vida. O Platão disse que é lícito, é aceitável supor que os mais sábios têm uma vida mais confortável, tá? Mas o critério de mérito não é o da riqueza, é o de sabedoria. Tá? Não é o homem rico, né, que governa, é o homem rico que está no topo da hierarquia. Isso não seria a aristocracia, isso seria a oligarquia. Tá? Aliás, Platão ele não tem uma boa imagem do homem rico, né? Ou de um governo só dos ricos. Né? Olha o que ele diz sobre o homem rico. O homem rico é visto com desdém. Ser imundo, que de tudo toma proveito, que cresce à sombra e transborda em carnes supérfluas, enquanto explora o miserável, chupado e assado pelo sol. Essa é a famosa frase do Platão, que eu tirei isso do livro do Henri Denan, de HPE também, uma citação bem interessante da opinião de Platão sobre o homem rico. Então, Platão é um comunista, digamos assim. Nesse comunismo de Platão, o sábio tem uma vida frugal, uma vida simples, ele consome apenas o necessário para manter um certo nível de conforto,
ele não se envolve muito no mundo da riqueza, pois a riqueza ela corrompe, ela tira do caminho do bem, envenena a alma, ela torna o indivíduo muito sensual, com muito desejo de consumo. Então não pode se envolver muito com a riqueza o homem sábio. Os guerreiros não podem passar privações, porque isso pode abalar a saúde e o vigor físico. Né? Como guerreiro, né? Como envolvido na arte da guerra, ele tem que ter um certo nível de conforto, mas não muito alto. Né? Se ele mergulhar em riqueza, ele não terá disciplina na vida marcial. Né? Ele não terá o foco e o vigor para atuar na guerra. Então, ele tem que ter uma vida marcial, uma vida pródica, sem excesso de conforto. E o artesão, o agricultor, fica totalmente afastado da vida de riquezas, né? Envolvido com o trabalho. Então, veja que o padrão de vida é melhor para o sábio, é intermediário para o guerreiro e é mais simples, mais modesto para o artesão e o agricultor. Assim é a cidade ideal. Quer dizer, cada um leva um gênero de vida, um nível de consumo, conforme a função que lhe cabe. Ok? Então, o Platão aceita esse certo nível de desigualdade, de acordo com a característica de cada um, mas condena as desigualdades excessivas. Tá? Ele defende uma certa igualdade de riqueza entre os cidadãos, tá? Com desvios pequenos, mas ele diz que nas cidades concretas há grande desigualdade de riqueza. Tá? Então ele vai dizer, por exemplo, na obra As Leis, né, como que, por meio da legislação, se pode atenuar as desigualdades entre os homens nas cidades concretas. E essas leis, que inclusive visam a obter uma igualdade maior, né, atingir o ideal do comunismo, né, essas leis, elas regulam, muitas dessas leis regulam a atividade econômica. E aqui, isso tem interesse em termos de pensamento econômico, as leis que regulam a atividade econômica, a repartição da propriedade, uma espécie de comunismo, né, sistema tributário que busca a igualdade, confisco de fortunas, regulamentação de heranças, controle populacional, proibição de se reter ouro e prata e de empréstimos mediante juros elevados, controle das atividades dos estrangeiros e das importações e exportações. É uma ideia meio de economistas heterodoxos, vamos chamar assim, que replicam ainda hoje, e isso tem ecos lá na República de Platão, como vocês estão vendo agora. Sobre o papel do Estado, né? O Estado tem um ativismo na produção, ele controla a produção, ele mantém diretamente a produção, ou então ele trabalha repartindo o produto, né, da produção privada. Ele até tolera a atividade privada, mas impõe condições, tá? Controla as condições em que se farão as colheitas, etc., né? Por uma lógica não apenas econômica, mas visando ideais, digamos, de filosofia moral, ideais éticos. Tá? Então, visando atender ao ideal ético, tá sendo o modelo ideal, do mundo ideal, ele diz que a atividade comercial deve ser proibida entre os cidadãos e o comércio deve ficar a cargo de estrangeiros. Então, a economia é parcialmente estatizada e os indivíduos fora da atividade comercial. Então, essa cidade, com esse tipo de comunismo, é que é a cidade virtuosa. Tá? Dessa forma, as cidades ou as sociedades alcançam os ideais de sociedade perfeita, que elas se tornam plenas nas 4 virtudes capitais: justiça, sabedoria, coragem e temperança. Tá? Justiça, quando as funções de cada cidadão correspondem às suas qualidades pessoais. Coragem, quando a cidade é dirigida pelos mais sábios, guardada pelos mais corajosos, e os inferiores são obedientes aos superiores. Nesse ponto da aula, eu vou formular uma questão, como em todas as aulas, para os alunos responderem e submeterem no prazo máximo de 1 semana. Tá bom? Vamos à questão? Vejamos então. Vamos formular a questão aqui. Um momentinho. Vamos pegar a questão. A questão é a seguinte: explique os principais aspectos das considerações de Platão sobre a vida econômica. Ok? Então, trabalhe nela. Continuando então a exposição.
Então, o modelo de sociedade oferecido por Platão, o modelo de sociedade do mundo ideal, apenas pensado, não observado, é uma sociedade aristocrática. Veja que não é uma democracia. Tá? A seleção e a escolha dos dirigentes não é feita pela eleição, né, pelo voto da maioria. Os dirigentes são aqueles que foram submetidos a provas morais e intelectuais. São aqueles que provaram pertencer à casta dos filósofos. Ok? E há um conjunto de prescrições econômicas nessa sociedade ideal, né, que são apenas meios para se alcançar um ideal de justiça social. Não há uma racionalidade econômica. Simplesmente se persegue um ideal de justiça na sociedade. Não se observa argumentos de eficiência ou de racionalidade econômica. As pessoas que vivem na cidade perfeita não procuram maximizar riquezas. Elas simplesmente realizam o seu papel social, buscando a perfeição, e com isso, atingindo a perfeição, quanto mais próximo da perfeição, mais elas se elevam espiritualmente.